Olá pessoal, tudo bem? Sou Antônio, sou mestrando em Biotecnologia na UFPEL e hoje apresento o trabalho intitulado O Cientista Podcast, considerações acerca do uso de podcasts como ferramenta de divulgação científica. Bom, antes de tudo, é fato que com a pandemia da Covid-19, os cientistas, principalmente das universidades públicas do Brasil, mostraram-se como nunca profissionais necessários. Sobretudo o profissional biotecnologista tem tido cada vez mais destaque por atuar fortemente no desenvolvimento de vacinas e diagnósticos para a Covid-19, por exemplo. Um exemplo concreto disso é a Unidade de Diagnóstico Molecular, que é uma iniciativa de professores do curso de Biotecnologia da UFPEL. Então, até o presente momento, já foram realizados mais de 10 mil testes de PCR para coronavírus e são totalmente gratuitos, disponibilizados pelo SUS para a população gaúcha, e isso é um exemplo de como a biotecnologia é de fato uma ciência presente, atuante no nosso cotidiano. Bom, mas de forma contrária a isso, num cenário de desinformação, muitas pessoas substituem a ciência por crenças pessoais ou por mentiras que circulam nas redes sociais. E qual é a causa desse problema? Eu diria que principalmente o distanciamento entre o mundo acadêmico e a sociedade. Não há como a sociedade apoiar uma causa de uma ciência que ela não conhece. Então é importante que a comunidade científica encontre novas maneiras de dialogar com a sociedade e os podcasts justamente surgem como uma ferramenta propícia a isso, a prática da divulgação científica. Então, de forma análoga a uma ligação telefônica, os podcasts são um meio de comunicação entre as universidades e a sociedade e podem ser uma ferramenta para transpor o conhecimento científico, ou seja, em transformar a linguagem acadêmica, muitas vezes complexa, abstrata, em algo palpável, de fácil entendimento do público geral. Então, com base nisso, nós criamos o podcast O Cientista, que discute temas relacionados à ciência, educação e biotecnologia. O nosso principal objetivo é a divulgação científica, e a partir de uma linguagem mais acessível e desprendida de termos acadêmicos, tornar a ciência e principalmente a biotecnologia mais acessíveis à comunidade. No entanto, eu ressalto que divulgar ciência não é apenas comunicar aquilo que já foi realizado, mas é um convite para que a sociedade também possa participar e contribuir para a construção da ciência. Afinal, antes de tudo, em uma universidade pública, que é mantida pela população, a ciência deve servir às demandas das pessoas. Então, a partir disso, o objetivo desse trabalho é fazer um relato do primeiro semestre de atividades que foi realizado pelo podcast O Cientista, no período de abril a setembro de 2021, além de discutir a importância de nós usarmos os podcasts como ferramenta de divulgar ciência. Então, de forma anterior a cada episódio, eles foram roteirizados, então nós formulávamos perguntas para direcionar a conversa do podcast, sempre em relação à trajetória acadêmica dos pesquisadores, as linhas de pesquisa, seus trabalhos publicados, e o interessante é que a conversa poderia ser direcionada para qualquer assunto relacionado à ciência. Então nós gravamos os episódios a partir do programa OBS, o tratamento de áudio e vídeo no Sony Vegas e Audacity, e o conteúdo foi disponibilizado em diversas plataformas de áudio e no formato de vídeo no YouTube. Por fim, a divulgação dos episódios se deu na nossa página do Instagram. Então todo o conteúdo está disponível na nossa página, @OCientistaPodcast, que hoje totaliza cerca de 850 seguidores. Nessa primeira etapa, nós conversamos com pesquisadores de diferentes universidades, como a UFPEL, a URGS, a Fevale, a UFSC, a UFPR, USP, o UFV, o FMG, a FUNED de Minas Gerais e a Universidade Federal de Pernambuco. Então foram gravados ao total 16 episódios que totalizaram mais de 1.400 reproduções. O interessante é que os episódios mais reproduzidos que tiveram maior relevância são com pesquisadores da UFPEL, como o nosso episódio número 1, número 2 e o episódio número 8. Então também se ressalta que os episódios mais ouvidos envolvem temas relacionados à pandemia da Covid-19, a exemplo do nosso episódio número 9, que nós conversamos com o Dr. Fernando Spilk, que é referência no Brasil na área de identificação de novas variantes genéticas de coronavírus. Isso mais uma vez ressalta a importância do uso de podcasts na divulgação científica, principalmente em momentos de crise sanitária, onde as pessoas têm sede por informação. Então assim nós concluímos que os podcasts são uma ferramenta eficaz para a prática da extensão e da divulgação científica. Da mesma forma, os podcasts científicos podem auxiliar no combate à desinformação e a notícias falsas com base em discussões embasadas com cientistas. Então, tendo em vista o tema do simpósio de perspectivas da ciência para o pós-pandemia, os podcasts também surgem como uma maneira de nós dialogarmos com a sociedade, uma vez que as medidas protetivas contra o coronavírus persistirão e esses temas devem continuar sendo discutidos.
Por fim, eu trago uma frase simples de Pasteur que diz que os benefícios da ciência não são para os cientistas, e sim para a humanidade. Então que nós não fiquemos reclusos aos centros acadêmicos nem atrás da bancada. É necessário então que a gente assuma o nosso papel social enquanto cientista. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.